Bem-vindas a mais um Empreendedorismo para Gostosas. Bom ter vocês aqui hoje, um episódio especial. Especial porque estamos num cenário um pouco diferente e também porque hoje eu quero falar diretamente com você. Então é um papo aqui entre eu e você. E o assunto é um pouco polêmico. Eu fiquei pensando muito se eu ia falar sobre isso, mas eu acho que é essencial, uma coisa que eu fico pensando e eu quero trazer essa reflexão para vocês. É sobre energia feminina. E sempre que eu falo sobre isso, eu recebo hate, né? Recebo ali olhares tortos de mulheres de todos os tipos de ideologias, de todos os tipos de vertentes, porque esse tema é muito polêmico e eu acho que ele não precisaria ser. E eu acho que quando a gente entende, ou pelo menos eu quero passar a minha visão para vocês de como eu vejo isso, eu acho que é muito mais fácil e até muito mais localizado para a gente ter essa conversa e conseguir se colocar e conseguir falar melhor disso. E é um assunto que traz muito poder para todos nós, não só para mulheres, mas o meu ponto é que eu não acredito que energia feminina seja uma coisa só de mulheres, tá? E eu acho que toda essa questão é justamente uma questão de nome. A gente tem tanto problema quando a gente fala de energia feminina e tem tanta divergência porque isso parece que energia feminina é coisa de mulher e energia masculina é uma coisa de homem. Mas eu realmente acredito que dentro das energias e de como a gente se coloca no mundo, existem duas visões ou duas posições que geralmente a gente pode encontrar. E o nome feminino e masculino acaba gerando confusão porque parece ser algo relacionado a mulheres ou homens, mas eu realmente acredito que todo mundo, todas as pessoas, independente do gênero, tem energia feminina e energia masculina dentro de si. E que dependendo do momento em que a gente está, e principalmente nos negócios, né, no geral, a gente precisa usar e empregar as duas energias que a gente tem. E as pessoas balanceiam isso de maneiras diferentes, independente dos seus gêneros. Tem mulheres que têm muita energia masculina. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo de uma mulher masculinizada. Eu estou falando de uma mulher que às vezes apresenta um pouco mais essa energia. E tem homens que têm muito mais energia feminina. E eu não estou dizendo nada sobre gênero ou orientação sexual de ninguém. Isso tem a ver com como as pessoas apresentam essa energia. Então vamos lá. O que eu acredito que é energia feminina e a gente poderia dar outro nome para isso? Energia feminina, na minha visão, é uma energia que traz mais para cooperação. É uma energia um pouco mais intuitiva, é uma energia que permite que você entre na sala e busque coesão, mais do que talvez um objetivo, ou sempre pode ter um objetivo também, mas busque mais ouvir as ideias, ter mais coesão sobre essas ideias e falar de uma maneira mais cooperativa. Enquanto que a energia masculina, eu entendo que é mais aquela energia determinante, aquela energia mais hierárquica, aquela energia que fala sobre o resultado e não é tanto sobre cooperar, mas sobre organizar hierarquicamente. E eu entendo que, em diferentes momentos e em diferentes momentos de negócio, inclusive, a gente precisa dessas duas energias. E quando eu penso em mulheres que me inspiraram muito na minha carreira, eu vejo que elas tinham muito dessas duas energias e elas usavam essas energias em momentos diferentes. Teve uma pessoa que eu trabalhei junto, né, a Dani. Inclusive, se a Dani assistiu, um beijo, Dani. E ela é uma pessoa, eu admirava muito ela, porque ela tinha muito equilibrado essas duas energias. E a Dani, em momento nenhum, assim, é uma pessoa que você encontrava, que você conhecia, que você falava. Ela era muito feminina, né? Mas ela tinha muito dessas duas coisas. Então, ela era uma pessoa que era muito capaz de chegar, de organizar um projeto, de falar, olha, é esse aqui o objetivo, e ela empregava muito bem essa energia, que talvez fosse uma energia mais masculina. Hierarquicamente, organizar hierarquicamente, organizar todo mundo para o objetivo, falar o objetivo, olha aqui. Mas ao mesmo tempo, ela também empregava muito a energia feminina dela, no sentido de olhar para a cooperação. Então ela chegava no projeto, ela olhava como as pessoas estavam, ela conseguia ter esse olhar para as pessoas e ela conseguia dar espaço para as vozes diferentes das pessoas. E com isso, ela criava um clima de cooperação, um clima em que também se tinha espaço para criatividade, que também se tinha espaço para pensar diferente, e isso, na minha visão, era ela mobilizando a energia feminina dela junto com a energia masculina dela e sendo uma líder muito boa por conta disso, né? Outras pessoas que passaram pela minha vida e mobilizaram muito essa energia e me surpreenderam muito. Por exemplo, eu já tive chefes masculinos, chefes homens, né?
que eram muito bons em mobilizar a energia feminina. Então, pessoas que conseguiam chegar e fazer justamente esse movimento de ouvir as pessoas, de buscar a cooperação, de entender essas vozes e também trazer para esse lado. Inclusive, essa pessoa que eu tô pensando, esse chefe meu, ele tinha muito mais dificuldade em trazer essa voz hierárquica, essa voz de comando, essa voz de esse objetivo e acabou. Não, ele tinha muito mais energia feminina e mobilizava muito mais isso. E por que eu tô trazendo isso aqui para esse podcast? Por que eu quero conversar sobre isso com vocês? Porque eu entendo que quando a gente consegue fazer essa distinção, que existe duas energias dentro da gente e que são nossas, não é porque você é mulher que você não tem energia feminina ou que você não pode usar essa energia feminina, ou se você usa uma energia masculina, você está indo contra o seu gênero. Eu realmente não acredito nisso. Eu vejo que no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, no mundo das empresas, a gente precisa usar essas energias em diferentes momentos. E quando a gente consegue entender como que isso funciona na gente, fica muito mais fácil de fazer esse balanço sem que custe tanto na gente. Porque uma coisa que também eu escuto muito, já escutei de muitas mulheres, e eu também já vivi isso, que é quando a gente se obriga a operar sempre numa energia que não é a nossa, ou desbalancear muito o que é a nossa energia. Por exemplo, vou falar de mim. Eu sou uma pessoa que tenho essas duas energias dentro de mim, eu consigo reconhecer essas duas energias dentro de mim. Então, por um lado, eu sou muito cooperativa, eu gosto muito de escutar as vozes de todo mundo, eu gosto muito de buscar essa cooperação. Eu sou uma pessoa muito intuitiva, então eu tenho uma dificuldade de pensar só com o meu cérebro e não deixar as outras coisas do ambiente influenciarem minha decisão. Eu não acho que pensar de maneira 100% racional, né? Não que exista isso, porque o nosso cérebro é sempre muito influenciado por todo o resto, né? Mas eu não sou uma pessoa muito forte nessa ilusão do 100% racional. Eu acho que tem espaço para o racional, tem espaço para a lógica, mas tem espaço para a intuição, sim, porque eu acredito que os nossos sentidos, eles captam muito mais informação do que só algo 100% estritamente racional. E eu acredito, na minha visão, isso para mim é uma energia feminina. Eu gosto de várias coisas, por exemplo, arte, né? Eu gosto dessa sensação da arte, porque a arte é uma coisa sensorial. Para a minha visão, essa visão da arte, essa abertura da arte, ela é uma coisa que eu colocaria o nome de energia feminina, não que, de novo, não que seja só para mulheres, né? Mas eu vejo que essa energia está nesse pool de energia aqui, que a gente poderia até colocar outro nome. Eu acho que tem várias linhas aí que pensam energia e falam de dualidade da energia, não só pensando em masculino e feminino, mas yin e yang, enfim, polaridade, né? Uma polaridade. Eu vejo que essa polaridade da energia cooperativa, da energia intuitiva, da energia sensorial, eu tenho, e eu consigo identificá-la dentro de mim. E eu também consigo identificar esse lado meu, que é um lado, sim, que vai atrás de um objetivo e que chega numa sala e que quer organizar as coisas, e que se alguém chegar e falar, não, mas isso aqui, não sei o que lá, não, é isso aqui, e tem essa capacidade de ser bem objetivo, essa capacidade de hierarquizar o ambiente também, de dizer, olha, a gente precisa remar para isso daqui e o objetivo agora é mais importante do que qualquer outra coisa. Para mim, balancear essas energias é ter espaço para deixar a minha energia feminina vir primeiro, para mim, no meu caso. E não tô dizendo que é assim para todas as mulheres, na verdade tem muitas mulheres que é o contrário. Tem muitas mulheres que elas precisam entender, e elas entendem em si, que a primeira energia delas é a energia da hierarquia, é a energia de chegar e falar, o objetivo é esse, a gente vai por aqui, e não tem muito espaço para ficar abrindo muitas vertentes sensoriais aqui e outros lados. Isso é uma parte de autoconhecimento. E para mim, na minha carreira inteira, eu sofri muito quando eu tive que desbalancear isso. Então, hoje eu entendo, ter espaço, conseguir colocar essa energia, quando eu opero nessa energia, que eu chamo de feminina, pode ter vários nomes, mas essa energia de cooperação, essa energia da sensibilidade, essa energia aberta, para mim, ela tem que ser a energia principal. E aí eu tenho que conseguir mobilizar a outra energia, que eu chamo de masculina, mas pode ser outro nome, essa energia da hierarquia, essa energia do objetivo, no momento que eu preciso. Quando na minha carreira eu precisei estar com isso desbalanceado, então a energia masculina precisou estar mais forte, para mim, teve um custo muito grande, porque eu fui perdendo
a minha vontade de fazer as coisas. Eu estava fazendo porque era o que precisava naquele ambiente, é o que eu sentia que eu tinha que fazer, mas como eu não tinha espaço para criar, porque a minha energia criativa aqui é muito importante que ela estivesse funcionando mais, que eu pudesse ver as coisas fora da caixa, que eu pudesse questionar, mas quando eu não podia, quando eu tinha que operar com essa energia mais orientada a fazer, a executar, e não questionar e olhar só para o objetivo e ser muito hierárquico, isso para mim tinha um peso muito grande. E eu acho que isso é importante porque traz uma questão, de novo, né, uma questão de se conhecer e uma questão de desmistificar que se você tem um determinado gênero ou se você tem uma determinada, né, enfim, um determinado gênero mesmo, que você precisa necessariamente exercer uma dessas áreas ou não. Em contrapartida, é claro que não entender bem o que isso significa, né, muitas vezes é colocar a mulher naquele papel que eu também já fui colocada, que ninguém gosta, do tipo, mulheres são mais criativas, então vai lá organizar, sei lá, o evento da empresa. Gente, isso aconteceu comigo várias vezes. E não é isso que a gente quer, né? Não tem nada a ver. Essas energias, a mobilização dessas energias não tem nada a ver com cargos, não tem nada a ver com posições, né? Eu tô falando aqui de mulheres empresárias, empreendedoras, tô falando aqui de mulheres líderes, então assim, eu tô dizendo da gente estar no cargo, a gente tá na posição, a gente tá numa posição de liderança, e a gente tá mobilizando energias diferentes. A gente tá liderando nossa empresa e a gente tá entendendo qual que é a energia que a gente precisa operar e tá balanceando essas duas coisas. E isso quer dizer muitas coisas, assim. Eu vejo que mulheres maravilhosas que eu já trabalhei também, que também viveram isso e que às vezes eram colocadas nesse lugar de ter que pensar, poxa, porque você é mulher, então você tem que usar sua energia feminina, e para a pessoa isso não era uma energia natural, não era a primeira energia dela. E tá tudo bem, e assim, mulheres muito femininas, inclusive, não, de novo, não tem uma coisa a ver com a outra, não tem a ver o gênero com essa questão da energia. Mas quando a gente consegue entender o que isso significa e entender dentro da gente qual que é o balanço disso, o que a gente precisa potencializar na gente, o que a gente pode deixar para em segundo plano, isso faz muita diferença. Inclusive, eu vejo que isso é muito importante quando a gente está pensando em coisas para desenvolver nos outros, coisas para desenvolver num time, coisas para desenvolver dentro da empresa, cultura da empresa, cultura de trabalho, cultura dentro de um time. Entender que essas energias elas existem, entender que existem duas maneiras de olhar para um problema, entender que existe duas maneiras de liderar um time e que não é por conta de um gênero ou por conta de ser mulher ou ser homem que esse time, essa empresa vai ser liderada de uma forma ou de outra. Isso é muito importante. E é claro que eu estou dizendo tudo isso e não vou negar, né, que a maioria das empresas tem sim uma identidade muito masculina, tanto em termos de gênero mesmo, de homens, né, mas também no jeito de pensar, de ter uma dificuldade de abrir para espaço para discussão, ter uma dificuldade de abrir espaço para outras ideias. E eu acho que esse desbalanceamento de energias, ele não existe só dentro das equipes ou das pessoas e tudo mais. Eu acho que também existe dentro das próprias empresas, das próprias organizações. Que muitas vezes você pode acabar entendendo que a objetividade e que a hierarquização dentro da tua empresa é tão importante, e nunca olhar para a parte cooperativa, e nunca olhar para como você consegue pegar mais ideias, e nunca olhar para como pensar fora da caixa, como pensar de outras maneiras, né? E aí você tem uma empresa que tem a energia masculina e feminina desbalanceada. Ou você pode ter o contrário também, que é um problema também. Você tem uma empresa que, poxa, todo mundo pode falar, todo mundo pode falar, todo mundo pode cooperar, mas tem uma falta de objetividade incrível, ninguém consegue chegar no horário de uma reunião, o projeto nunca é entregue na data, é aquele caos. E aí você tem uma energia desbalanceada dentro da empresa, tá? Eu acho que entender isso para além do gênero também ajuda a gente. E eu acredito muito em grupos de mulheres, eu acredito muito em mulheres se apoiando. Eu cresci muito porque eu encontrei grupos de mulheres que me apoiaram. Desde quando eu aprendi programação, que era um grupo só de mulheres, uma organização que foi feita por mulheres, por uma mulher maravilhosa, né? A Mariel, a Carla, a Fernanda, que são as donas da Reprograma e tiveram um impacto muito grande na minha vida, porque elas juntaram muitas mulheres com o objetivo de aprender programação. Então, desde lá do começo,
Depois da minha carreira, né, as grandes oportunidades que eu tive de crescimento geralmente vieram de líderes mulheres que viram meu potencial, que me deram a oportunidade de fazer um bom trabalho. E é claro, né, que essa questão de gênero e essa questão de preconceitos com o gênero tem muito impacto na carreira de muitas mulheres. Não tô falando nada contra isso, eu acho que eu vivi isso muito na minha pele e a gente sabe muito bem do que significa. Mas aqui o nosso papo é sempre nosso, é sempre entre eu e vocês, é sempre entre mulheres. Então eu vejo que entre mulheres a gente também precisa reconhecer o impacto de viver num mundo em que mistura-se gênero com capacidade, que é uma coisa que todas nós já sofremos e vivemos muito, mas que também mistura gêneros com expectativa de gênero e gêneros com expectativa de como você deve ou não se comportar. E muitas vezes, né, eu recentemente participei de um evento, inclusive de uma mentorada minha que eu espero trazer aqui no podcast também, uma pessoa maravilhosa que sabe muita coisa. A gente estava conversando com mulheres executivas, né, mulheres que têm muito sucesso profissional, e muitas delas falando sobre a necessidade de se masculinizar no ambiente de trabalho, que elas sentiram isso e que como isso foi duro para elas. E eu entendo muito do que elas estão falando. Eu acho que muitas vezes a gente chega colocado numa posição em que se você mostra energia feminina, se você diz, mas eu também gosto de ser criativa, eu também gosto de fazer coisas diferentes, mas eu quero ouvir, quero cooperar. Você é colocada numa posição de que não é boa para aquele cargo, e aí cargo e gênero se misturam, né? E aí cargo e gênero se misturam. E eu entendo que isso é um problema, eu entendo que isso acontece e muitas vezes a gente precisa sim se masculinizar para crescer numa empresa que está desbalanceada ou para ir além desse preconceito de gênero que existe. Mas eu também entendo, como o papo aqui é entre eu e vocês, como a gente está falando entre mulheres aqui, eu também entendo que isso tem um impacto e que ouvir isso muitas vezes acaba sendo introjetado na gente. Então a gente entende que, poxa, a pior coisa que eu vi acontecer e eu participei, assim, eu era líder de líderes, né, dentro das empresas que eu trabalhei. E uma vez eu vi uma líder, acho que a melhor pessoa que eu já vi no cargo de tech lead, né, então eu era líder no time de engenharia. E eu organizava, né, enfim, organizava muitos times e tinha um time que tinha uma líder mulher, a melhor tech lead que eu já conhecia. Ela era maravilhosa, maravilhosa, muito, muito boa. E ela liderava o time, era um time de 30 pessoas em uma das maiores telecoms do Canadá. E ela fazia um trabalho incrível, um lugar com muita, muita pressão, muita, muita entrega, tinha que ser feito tudo muito rápido. E ela tinha um jeito de liderar aquelas 30 pessoas de várias nacionalidades diferentes. Ela conseguia organizar de uma maneira incrível. E ela fazia isso de uma maneira com uma energia feminina muito grande, porque ela era muito cooperativa. Ela tinha muita energia masculina também, ela conseguia olhar muito bem para o objetivo, falar muito bem nesse nível, e organizar mesmo hierarquicamente o time e tudo mais. Mas a principal energia dela era muito feminina, ela conseguia escutar as pessoas, ela pegava as diferentes ideias, os diferentes feedbacks e tudo mais. E ela saiu dessa empresa que eu trabalhava, e ela saiu desse cargo muito chateada, dizendo, eu não sirvo para liderar. Porque ela recebeu um feedback de um outro gestor que falou para ela que ela não podia dar esse espaço, que ela dava muito espaço para as pessoas falarem, que ela dava muito espaço para as pessoas cooperarem e que o problema, né, como todo projeto acontecem problemas, que os problemas do projeto tinham a ver com o estilo de liderança dela e que ela era muito frágil na liderança e que ela não sabia liderar por conta disso. E isso teve um impacto tão grande que ela desistiu de liderar. Ela falou, não sirvo para liderar, nunca mais liderou times, até hoje ela nunca mais assumiu essa posição. E eu vejo que ela nunca mais assumiu essa posição porque ela falou pra mim, ela falou, eu não vou ser colocada nesse lugar onde eu não posso ouvir as pessoas, que eu não posso exercer a minha energia, que eu acredito que é o que eu preciso, porque ter que operar nessa outra energia estava massacrando ela. E eu vejo que o ponto desse episódio de hoje, que eu quis mexer nesse assunto que é polêmico, e eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando, que é porque a gente nessa posição de liderança, e assim, liderança de tudo, liderança de um projeto, liderança da nossa própria vida, liderança mesmo, mulheres em posições de liderança no seu próprio negócio, na sua própria empresa, a gente precisa ter uma conversa sincera com a gente precisa entender as energias dentro da gente, a gente precisa entender os discursos dentro da gente, e a gente precisa entender que não é porque alguém tem uma visão de que isso daqui é mulher, isso aqui é homem, e que você, por ser mulher, tem que exercer tal ou tal energia,
que você não possa exercer a sua própria energia. O convite que eu quero fazer aqui e a reflexão que eu quero trazer aqui é que existem duas energias dentro de qualquer pessoa, dentro de qualquer organização. Existem sempre duas maneiras, né, duas maneiras principais. É claro que existem mais, mas assim, estou falando duas maneiras principais ou dois jeitos de olhar que a gente consegue olhar para o mundo de lentes diferentes, né? E que existe sim uma confusão com um lado de uma energia, o outro lado da energia com o gênero, que isso está muito profundo e muito enraizado na sociedade, mas que isso não tem a ver com gênero. Na minha visão, isso não tem a ver com gênero. Isso tem a ver com maneiras diferentes de ver o mundo. E a gente, por ser mulher, não precisa ver o mundo de uma maneira ou de outra. Não é uma caixa, não é uma obrigação. Dentro da gente existem duas energias diferentes. A gente precisa entender como sopesar isso dentro da gente, como equilibrar isso dentro da gente. Isso é autoconhecimento. E a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, não importa o que aquele colega de trabalho disse que você deveria agir, como ele falou que era o jeito certo de uma mulher agir, ou de uma gerente agir, ou de uma dona de empresa agir, ou de uma CEO agir. Não importa, porque o que importa é que existem várias maneiras de chegar a um resultado, existem benefícios e dificuldades dentro dessas duas energias, e elas funcionam, e a gente funciona, e as organizações funcionam bem quando isso está equilibrado. E quando a gente permite que cada pessoa seja capaz de manifestar essas energias de maneiras diferentes. Isso não tem nada a ver com não alcançar um resultado, isso não tem nada a ver com alcançar um resultado, isso tem a ver com encontrar um equilíbrio e ter uma discussão que vai além do que é óbvio, uma discussão que vai além do que é simplesmente muito fácil de entender. Eu vejo que quando a gente, como mulher, consegue se apropriar e entender e realmente ter essa visão de como as nossas energias se balançam, a gente se torna líderes muito melhores, a gente se torna mulheres muito mais completas e mulheres que conseguem viver suas vidas e conseguem ir atrás dos seus sonhos e não desistir das posições de liderança, porque estão fazendo as coisas e estão conseguindo ocupar esses cargos e esses lugares, melhorar, certo? Porque todo mundo está num processo, numa jornada de melhorar, de se auto-melhorar, de se descobrir como líder. Quando a gente começa a liderar um time, quando a gente começa a liderar uma empresa, a gente tem um processo de se descobrir. E eu tô todo dia descobrindo um pouco mais o que significa para mim. Eu tô todo dia entendendo mais como que eu lidero as pessoas, como é que eu lidero a minha empresa, como é que eu lidero os meus clientes, entendeu? Então eu tô sempre descobrindo isso. O processo de melhoria está sempre aí, está colocado, está posto para todo mundo, mesmo alguém que lidere uma empresa por anos, está ainda assim aprendendo como lidera. E esse processo ele tem que acontecer. Então, assim, é claro que vão ter coisas que você vai ajustar, que você vai melhorar, que você vai pensar diferente, mas isso não significa que você precise mudar a tua energia. Isso é, a partir da base da sua energia, do que você entendeu que funciona para você vai ajustando e você vai chegando nesses objetivos. Só que estar alinhado com a tua energia, entender o que é importante para você, vai fazer você conseguir continuar. Porque não é um sprint, né? Não é algo curto. A nossa vida é uma maratona e ela tem vários milestones no caminho, tem vários ali, objetivos que a gente chega e coisas que mudam a gente. Então, se a gente está bem alinhado, se a gente está confortável como as coisas estão acontecendo dentro de nós, a gente consegue fazer isso de maneira perene, de maneira que a gente sustente no longo prazo. Então é isso para o episódio de hoje, gostosas. Espero que vocês tenham me entendido. Vim aqui colocar a mão no assunto polêmico, mas foi por uma boa causa, porque eu realmente acredito que esse assunto seja pertinente. E eu quero muito ouvir de vocês, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, deixe a opinião de vocês, vamos conversar. Se você ainda não me segue lá no Instagram, Bea Vogel, e temos episódios todas as semanas, semana que vem a gente está de volta, quero muito conversar mais com vocês, um beijo e até a próxima semana.